deflagrou na Baixa de Lisboa. Um morto, 42 feridos, entre 200 e 300 desalojados, muitas centenas de postos de trabalho em risco, dezenas de casas comerciais destruídas e milhões de contos de prejuízo. É este o balanço possível desta tragédia. Acresce também a perda do importante património arquitetónico e histórico de uma das mais representativas zonas da Lisboa pombalina. Neste momento, o trabalho dos bombeiros, e por aqui já passaram cerca de 1 milhar, é ainda muito, procedendo-se aos primeiros rescaldos do sinistro e às medidas de prevenção para evitar danos maiores perante o perigo que alguns dos edifícios mais afetados representam, nomeadamente pelo risco da queda de fachadas, em alguns casos aparentemente iminente. Até agora, os bombeiros não adiantaram qualquer causa segura para o deflagrar do incêndio e afirmaram ser prematuro dizer que se tratou de fogo posto. Quando os soldados da paz chegaram ao local, os armazéns Grandela, por onde tudo começou, tinham algumas janelas abertas e o ascensorista do elevador de Santa Justa, no alto do qual nos encontramos, que deu o alarme, afirma ter visto sair fumo de uma montra que tinha o vidro partido. Esta edição do telejornal vai tentar dar-lhe todos os pormenores conhecidos desta tragédia, mas, para começar, temos a história desta Manhã Negra, compilada pelo Paulo Nogueira. Quando dei conta eram 20 para as 4 e aquilo estava a sair de dentro do Grandela, mas por um buraco. 20 para as 4 ou para as 5? 20 para as 5, mas era numa montra, num buraco, no vidro. Não era, quer dizer, não era por telhado, nem era por janela nenhuma, era numa montra, ele tem umas montras corridas inteiriças de vidro, e aquilo era tipo de uma turbina que estava a puxar ali o fumo para fora. Portanto, antes dessa hora não detectou nada? Nada, não se detectou lá nadinha. E depois chamou os bombeiros? Eu gritei cá para baixo, para o fundo do elevador, e quem chamou os bombeiros parece-me que foi o polícia que estava lá de serviço. E já que horas eram? Coisa 5 para 5 ou 10 para 5, coisa assim. Os bombeiros chegaram a que horas? Entre as 5 e um quarto, 5 e 20. E o fogo já tinha evoluído muito? O fogo já estava em grandes proporções. Eles, quando lá chegaram, o Grandela estava praticamente todo em chamas já. Dezenas de corporações de bombeiros da Grande Lisboa tentaram durante horas evitar o pior, a propagação das chamas por toda a zona do Chiado. Foram horas de incerteza, de dor e de amargura. Uma parte da cidade estava a ser destruída impiedosamente. A partir do momento em que o sinistro foi circunscrito aos quarteirões da zona do Carmo, já depois do meio-dia, as preocupações viraram-se para o dia de amanhã. Sucederam-se as reuniões dos principais responsáveis do país. 25 de agosto de 1988. Imagens que ficarão na memória dos portugueses. O 25 de agosto de 1988, de facto, um dia trágico que ficará na memória dos portugueses e, sobretudo, dos lisboetas. Esta zona da cidade era, de facto, como já disse, das mais representativas de um estilo arquitetónico e uma das mais ricas das épocas, uma que representava uma das mais ricas épocas da história lisboeta. O Chiado poderá voltar a ser um dia o que era antes das 5 da manhã de hoje, mas resta saber quando os lisboetas o voltarão a encontrar. Para já, toda esta parte da cidade entrou na memória coletiva dos seus habitantes e dos portugueses em geral. Aqui fica a visão possível do Chiado de ontem e do Chiado que hoje encontramos. Foi aqui que tudo começou. Integrado na parte mais antiga de Lisboa, este quarteirão, conhecido familiarmente por Chiado, ficou irremediavelmente destruído. A Rua Garré, a mais elegante ladeira de Lisboa, a Rua do Carmo e os seus arredores, ruas que serviram de palco a tanta literatura e a tantas histórias, viram devorados alguns dos seus espaços mais famosos. Os armazéns do Chiado, Grandela, Perfumaria da Moda, Casa Batalha, Último Figurino,
Casa José Alexandre e outros estabelecimentos, alguns centenários, ficaram reduzidos a escombros. Estas são outras imagens do Chiado. Podiam ser de ontem. Um dia de rotina, pautado como sempre pelo abrir e fechar das lojas, pelo andar apressado de pessoas que se dirigem aos seus empregos. Mas o Chiado das imagens também já não era o Chiado das elegantes do princípio do século, nem o Chiado que impunha modas e modelos. Já não era palco de noites chiques em restaurantes finos, ponto obrigatório de conversa política, mas tão só um centro comercial, o de maior tradição em toda a cidade. Persistiam, no entanto, alguns marcos, como, por exemplo, a pastelaria Ferrari, aqui estabelecida há mais de 160 anos, com as mais refinadas doçarias, bem ao lado da Casa Batalha, da Valentim de Carvalho, dos armazéns Eduardo Martins. Todos estes edifícios ficaram hoje irremediavelmente danificados. Visto do Castelo de São Jorge, o incêndio assinalava o Chiado de forma dramática. Apenas uma longa coluna de fumo escondendo chamas mais persistentes. O incêndio no Chiado ameaçou vidas, consumiu milhares de contos em bens, colocou mais de 2.000 pessoas sem trabalho e principalmente destruiu um pouco daquilo que a reconstrução pombalina conseguira depois de 1755. Depois do incêndio de hoje, mesmo que a reconstrução seja rápida e perfeita, foi um pouco da história da cidade de Lisboa que ficou consumida em chamas. Em contacto há momentos com a Polícia Judiciária, esta informou-nos ser prematuro avançar com qualquer hipótese de fogo posto. As investigações continuam em curso e só depois de concluído o inquérito e apuradas as verdadeiras causas do sinistro, haverá então dados concretos sobre os rumores que têm circulado durante todo o dia. A Polícia Judiciária desenvolve, entretanto, uma ação preventiva em termos de eventuais furtos, mantendo na zona da Baixa Lisboeta entre 30 a 40 efetivos. O Museu Discográfico da empresa discográfica Valentim de Carvalho perdeu-se completamente. Inúmeros quadros da revista com Vasco Santana, bem como registros sonoros entre os anos 20 e 50, estão irremediavelmente danificados. Milhares de contos de prejuízos é o balanço do incêndio que, na sua fúria destruidora, deixou em cinzas vários estabelecimentos da Baixa Lisboeta. Lojas tão conhecidas como os armazéns do Chiado e Grandela, a Casa Batalha e a discoteca Valentim de Carvalho ficaram completamente destruídas. Na Valentim de Carvalho, a editora discográfica mais antiga do país, perderam-se os arquivos históricos de valor incalculável. Os arquivos incluíam documentos de valor inestimável para a história da música portuguesa. O incêndio, pela sua amplitude, deverá provocar prejuízos em quase todas as seguradoras. No caso da Companhia Império, a única que divulgou uma estimativa inicial, os prejuízos serão de pelo menos 100.000 contos. Nos estabelecimentos afetados pelo incêndio trabalhavam cerca de 2.000 pessoas e para estes empregados que perderam o seu emprego, o futuro é agora uma incógnita. O senhor é empregado do Chiado há quanto tempo? Há 7 anos. Quantos empregados tem mais o Chiado? 250. Já lhe comunicaram qual será a vossa posição agora? Ainda não, só amanhã poderá se editar uma coisa. Não faço ideia então o que é que se vai passar? Não faço ideia nenhuma do que é que se pode acontecer ainda. Já falaram com administradores, eles estiveram aqui ou não? Nada de nada, não vi ninguém, da parte da administração não vi ninguém. E dos outros armazéns, quantos empregados serão ao todo? Do Grandela são outros 250 mais ou menos. No total vai os 500, 600 empregados, nos dois armazéns. Portanto, eu a partir daí acho que isso vai a mais de 2.000 desempregados com as outras empresas. O escritório ardeu completamente? Tudo. Quantos empregados tinha? 14. O que é que vai... Empregados foram professores, não? O que é que vai ser desses professores? Não sei. Não sei, de momento não posso dizer nada. Quais são os prejuízos que prevê? São incalculáveis, vai tudo. Não foi da água, está tudo destruído. Pá. Desde a rede do supermercado à secção dos quadros está tudo destruído. Quantas pessoas trabalhavam aqui? 50 pessoas. Tem alguma garantia de emprego? Uns pingo doce. Umas já estão a trabalhar e amanhã continua tudo a trabalhar. Em pessoal não temos problemas nenhum. O escritório deu completamente. E uma firma de apresentações, que era a Intermoda, que era uma firma de apresentações com cerca de 20 anos, que, enfim, recebeu toda a documentação, toda a existência, mercadoria que tínhamos recebido de Itália há muito pouco tempo. E qual é a situação da sua casa em relação, está assegurada? A casa tem seguro, mas que não cobre de maneira nenhuma, longe disso, o que lá que neste momento tinha. Enfim, é assim para cima. Qual é o seu cálculo de prejuízos?
O meu grau de prejuízo, eu não sei, mas estimo assim, muito rapidamente, só naquilo que me foi dado a ver, só no andar, em cerca de 20 mil contos. Os comerciantes afetados pelo incêndio podem colocar os seus bens nos armazéns da União das Associações dos Comerciantes do Distrito de Lisboa. Em comunicado, a União das Associações anuncia também que, caso os armazéns não tenham capacidade para guardar todos os bens dos comerciantes, as próprias instalações da União poderão servir para o mesmo efeito. A situação das centenas de trabalhadores das casas comerciais mais afetadas, uma situação que levanta algumas questões que esses trabalhadores certamente quererão ver respondidas e que nós pensamos que já estarão em parte em vias de solução com decisões de ordem política por parte do Governo. Como há momentos eu referi, o Museu Discográfico da editora Valentim de Carvalho ficou completamente perdido neste incêndio que deflagrou aqui no Chiado. Entre o espólio valioso que se perdeu, contam-se quadros de revista com o imortal Vasco Santana, bem como registros sonoros vários de entre os anos 20 e 50. O edifício onde estava instalado o Museu Valentim de Carvalho é um dos prédios que pode ruir a qualquer momento e onde os bombeiros prosseguem os trabalhos de rescaldo. O fogo consumiu um arquivo discográfico que era também uma parte significativa da história da música portuguesa. Há desde coisas de revista, sei lá, desde trechos humorísticos do Vasco Santana até peças de música erudita, enfim, passando por todas as áreas, fado, canção, folclore, enfim, muita coisa mesmo. Para além disso, eu julgo saber que se perderam também ilustrações, nomeadamente Stuart Carvalhais. Exato. Portanto, havia lá muitos originais, também no museu, havia muitos originais de ilustrações que depois eram utilizadas nas capas das partituras e ardeu, enfim, eram algumas coisas extremamente interessantes que têm sido usadas em exposições da Gulbenkian e enfim, isso é uma grande tristeza, não é? Isto, em relação ao que nunca foi copiado para a fita, eu espero amanhã começar já a pesquisa, contactar colecionadores, que nós sabemos onde eles estão, para tentar recuperar o mais possível. Ao nível das perdas de vidas humanas, este incêndio foi, apesar de tudo, menos trágico. Um morto e 42 feridos é o balanço conhecido até este momento. Muitas das pessoas sofreram queimaduras e escoriações e foram tratadas, na sua maioria, no Hospital de São José. Neste momento encontram-se no Hospital de São José 5 vítimas do incêndio. 3 estão na unidade de queimados. São 2 bombeiros, um com 20 anos, outro com cerca de 30, que se encontram em estado muito crítico. Também a primeira vítima conhecida do incêndio está na unidade de queimados. É uma senhora com 76 anos de idade, moradora na Rua do Carmo. Tem queimaduras graves e foi internada cerca das 6h30 da manhã. Os 2 restantes internados, um batedor da GNR e um bombeiro, têm traumatismos cranianos. Ao longo do dia, o Banco de Urgência atendeu 42 casos de intoxicação, a maior parte deles bombeiros. Esteve lá desde que horas? Desde as 8. 8 da manhã. Como é que o senhor está agora? Estou mais ou menos, mas já estive bastante pior. Lá consegui escapar. Olha, desde que horas esteve a combater o incêndio? Desde o início. 6 horas, 5:45, 6:15, não sei. Esteve em que zona? Na Rua do Ouro. Junto ao Café Tofa. Isso logo a seguir aos armazéns de Grandela. De acordo com